Ultimamente tem saído várias notícias sobre o aumento da moeda americana, o dólar. O Banco Central voltou hoje a fazer um leilão para conter a subida do dólar. Mesmo assim, a moeda americana fechou em alta, cotada a R$ 6,17. Mas de que maneira essa elevação do dólar impacta na vida dos cidadãos médios como você e eu? Nesse vídeo eu vou te mostrar na prática como funciona o sistema monetário e por que o aumento do dólar impacta tanto nos preços dos produtos. Diante de muitas notícias que saíram na mídia recentemente, ficamos meio perdidos em relação ao impacto que esse aumento pode causar em nossas vidas. Para entendermos essa questão, primeiro temos que entender como funciona o sistema monetário e como a forma que movimentamos a economia influencia na cotação do dólar. O sistema monetário pode ser definido como um conjunto de moedas em circulação em um determinado país. No Brasil, o sistema monetário é composto pelo Banco Central, que emite a moeda e cria mecanismos de controle da inflação. A moeda brasileira é o real, representado pela sigla RS. Cada país possui a sua autoridade monetária, como por exemplo, nos Estados Unidos é a Federal Reserve, a FED, e a moeda americana é o dólar. O real é a moeda que chamamos como moeda fiduciária. Fiduciária porque não possui um valor intrínseco atrelado a ela, um valor físico. Portanto, seu valor se dá pela garantia do poder monetário do país, fazendo com que o papel do dinheiro, na prática, seja apenas um pedaço de papel. Antigamente, o valor do dinheiro se dava pela quantidade que determinado valor tinha em ouro, ou seja, a garantia que esse dinheiro valia se dava pelo fato de possuir um valor equivalente em ouro, o que fazia a moeda ser muito mais estável, não dependendo de intervenções econômicas para seu preço se manter. Esse sistema ficou conhecido como padrão ouro. Nesse padrão, os governos tinham enormes reservas de ouro, onde todo o dinheiro do país tinha seu equivalente em ouro. Porém, esse modelo tinha alguns problemas. Durante a Segunda Guerra Mundial, o padrão ouro foi amplamente abandonado, pois as economias precisavam de maior flexibilidade para enfrentar os desafios da guerra e financiar o esforço militar, pois não era possível emitir uma única nota sem ter a quantidade de ouro equivalente, o que dificultava bastante em momentos de crise. Por esse motivo, esse padrão foi abandonado por vários países pelo padrão fiduciário entre o começo e o fim do século XX, o que fez essas moedas serem muito mais cambiáveis internacionalmente. Mas espera aí, cambiáveis? Sim, o câmbio é a operação financeira de trocar a moeda de um país pela de outro. A taxa de câmbio é o valor de uma moeda em relação a outra, ou seja, para trocar o real em dólar, basicamente precisamos ir até uma agência de câmbio e fazer essa troca. Basicamente uma operação de compra e venda da moeda. Os valores dessas moedas dependem do país e funcionam na famosa lei da oferta e demanda. Um exemplo é se você estivesse perdido em um deserto há dias e encontrasse um homem em um cavalo e ele te oferecesse uma água no valor de R$ 100 a garrafa e você tivesse esse dinheiro, muito provavelmente você compraria a água, não é mesmo? Isso acontece porque a demanda pela água é alta, porém a oferta é baixa, ou seja, você está querendo muito aquela água. Porém, o homem possui apenas uma garrafa, fazendo com que o preço seja inflacionado pela escassez. Agora, se esse mesmo homem tivesse uma loja na Avenida Paulista e o mesmo vendesse essa água a R$ 100, muito provavelmente as pessoas iriam achar um absurdo. Isso significa que naquele lugar a demanda por a água é alta também, porém a oferta também é alta, pois existem vários outros vendedores vendendo a mesma água. Isso faz com que o valor do produto se estabilize pela concorrência. E você já deve ter sacado que a mesma forma acontece com o dólar. Quanto mais pessoas procurando por ele, maior vai ser o seu valor. Mas o que faz a demanda do dólar ficar alta? Uma das respostas está na procura pela moeda por turistas que desejam passar férias em países de moedas diferentes e que adotam o dólar como moeda comum, assim tendo que comprar o dólar para consumir nesses países. Uma outra explicação é da retirada de investimentos estrangeiros do país. Como todo bom investimento, é necessário possuir duas coisas. A primeira coisa é o retorno sobre o investimento. Parece meio óbvio, mas se um investimento
investimento não gera lucro, os investidores retiram seu dinheiro para investir em países com maior índice de crescimento. Os investimentos estrangeiros fazem com que a quantidade de dólar no país aumente e, consequentemente, aumentando a oferta, e com mais dólares circulando no país, seu valor tende a diminuir. Uma outra explicação para o aumento do dólar pode ser um pouco polêmico, que se dá pela insegurança jurídica do país. Acredito que você já tenha ouvido falar sobre esse assunto, porém meu objetivo aqui não é apontar dedo para governo nenhum, e sim explicar de forma simples e clara como o mercado enxerga as coisas, sem entrar no mérito se isso está certo ou errado. Apenas acontece dessa forma, beleza? Então galera, realmente o mercado não é algo em que os governos podem ficar intervindo. Os preços são regulados através do livre comércio. Nesse caso, o governo tem a responsabilidade de definir regras claras para manter o bom funcionamento dessas relações e, claro, cuidar para manter o endividamento do país em níveis saudáveis, controlando os gastos públicos e desburocratizando as relações entre os países. Pois, se os investidores não sentirem que o país não está fazendo sua parte para manter os indicadores da economia estáveis, os investidores ficam com medo de investir o seu dinheiro, fazendo com que a quantidade de dólar injetada no país diminua. E como você já aprendeu que pouca oferta por uma determinada moeda faz com que seu valor aumente, precisamos responder a pergunta-chave do vídeo: e como isso impacta na vida dos cidadãos médios como você e eu? Então galera, todo esse aumento tem efeitos negativos na nossa economia de algumas formas. Além de deixar as passagens aéreas mais caras, também geram impactos nas nossas indústrias, empresas e agricultura. Nem tudo que consumimos internamente é feito no Brasil. Muitos acreditam que o Brasil é autossuficiente em produção de alimentos. Porém, muitos desses produtos precisam de insumos para sua produção, e quando a cotação do dólar está muito alta, os produtores precisam pagar mais por esses insumos, deixando o produto final mais caro. Desde o pãozinho da padaria até a carne do açougue sofre esses aumentos. Por outro lado, o Brasil também é um grande exportador de produtos, desde carne, soja, milho e muitos outros. E se o produtor paga mais caro pelos insumos, ele também fatura mais por suas exportações, recebendo em dólar, o que faz com que o produtor, na hora de vender seus produtos, decida vender para mercados estrangeiros, o que é bom para o faturamento do país, mas por outro lado, faz com que muitas vezes gere uma escassez de produtos internos, fazendo com que os produtos aumentem de preço. Apesar de haver outras moedas importantes no mundo, como a libra esterlina, que é a moeda britânica, existe também o euro, que é a moeda da União Europeia, que suas cotações podem chegar a ser maiores do que a do dólar. O dólar americano é a moeda mais bem aceita internacionalmente, sendo a preferível em negócios estrangeiros e também sendo a que mais movimenta o mercado internacional. E quanto não haver uma maior diversidade de moedas nas negociações mundiais, não temos como não deixar de acompanhar e cobrarmos nossos governantes para uma maior responsabilidade fiscal. Afinal, quem paga a conta somos nós, não é mesmo? E para você que chegou até aqui, agradeço a sua audiência. E se esse vídeo te ajudou, não esqueça de clicar no gostei e de se inscrever no canal. E se você deseja aprender sobre algum assunto de forma simples e fácil, não esqueça de deixar aqui nos comentários. Será um prazer fazer um vídeo sobre o tema. Aqui é o Marcos, um forte abraço. Valeu!